a chuva pouca, o chão é quente, mas tem mão boa enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero gentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Essa música é de Leandro, de Flávio Leandro. Espero que os direitos autorais não me peguem aí. Vamos aqui continuar refletindo na palavra de Deus. Hoje é 7 de julho de 2024, domingo. Estamos aqui dando prosseguimento ao Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. O nosso texto hoje são os versículos de 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? Jesus aqui traz ensinamentos graciosos para aqueles que creem em Cristo. O contexto de Mateus é onde o judeu está esperando aí a redenção de Israel por um rei que viria para brigar. E vem o Jesus aí falando de paz e amor, certo? E Mateus, ele tem um propósito, assim, um objetivo de declarar que Jesus é o Cristo, é o Messias do Velho Testamento. Vamos ao versículo 14, que começa dizendo assim: Vós sois a luz do mundo. Jesus usa a mesma prerrogativa do sal. O sal põe gosto, a luz ilumina, tá certo? Ou alumia, como diz aí o próprio texto, tá certo? É a mesma coisa que iluminar, tá certo? Então Jesus usa essa mesma prerrogativa do versículo 13. E assim, o genuíno crente, amados, ele é para refletir a luz de Cristo onde ele está. Amém? Nessa sociedade que está mergulhada no pecado. Religiosidade aí mentirosa, que prega Jesus pela metade, que prega Jesus por dinheiro, prega por tudo, menos para levar você à cruz. Você tem que passar pela cruz de Cristo, crer nele, tá certo? Então, vós sois a luz do mundo. Jesus disse que o crente verdadeiro é a luz do mundo, assim como ele é. Tá certo? Ele vai dizer, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E Jesus vai usar essa comparação, tá certo? Uma cidade aí bonita, edificada sobre um monte, iluminada, não dá para se esconder, de longe se vê, né? Se olha, vê de longe. Então, é isso que Jesus está destacando, assim, com relação a essa cidade edificada sobre um monte, é fácil de ser vista, é a vida de um crente. Como ele é luz, ele é notado onde ele estiver. Ele deve ser visto como crente, mesmo até sem falar. Calado ali. Gente contando piada imoral, indecente, falando de perversão, de imoralidade, de mentira. E o crente está na dele, caladinho, não compactua. Não dá para esconder um crente. Quem olha vai ver assim, esse aí é crente, né? Cuidado com os dissimulados, tá certo? Que tem, é muito. Mas o crente de verdade, ele não dá para se esconder, assim como não se esconde uma cidade edificada, uma cidade iluminada, tá certo? De longe se vê. E aí vai dizer assim, o versículo 15 vai dizer, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Candeia é uma luz, certo? Uma lâmpada. E quem é mais antigo sabe o que é isso. Os novatos não sabem não. Pesquisa aí que você vai encontrar. Tá certo? Mas ele diz, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire, na realidade, é uma medida de... Uma medida. Aí aqui no Nordeste, a gente mede um alqueire de farinha. Eu vou dar aqui uma aula nordestina para você. São 32 terças de 5 litros, tá certo? Que dá, parece que 160 litros, uma coisa assim. Amém? Então, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, mas eu vou usar essa expressão de Jesus, que ele usa aqui, alqueire no sentido de esconder. Eu vou novamente destacar para você que Jesus está nos ensinando que não dá para esconder a vida de um crente. Ele vai iluminar sempre. Se ele estiver na direção do Espírito de Deus, uma palavra que ele der, um olhar que ele der,
Não é olhar para julgar, condenar, não. É olhar de benevolência, de misericórdia, tá certo? Então, assim, Jesus destaca que, que Cristo, ele ensina essa condição de que a luz do crente, ela não tem como ser medida, comparando com a questão de alqueire, tá certo? Vai iluminar sempre. Dos escombros aí da perversidade, da imoralidade, da mentira, da maldade, da falsidade, do engano, da propina, da injustiça, da covardia. Assim, o crente, ele vai ser um genuíno crente, ele não vai participar dessas coisas, e isso vai ser luz. Amém? Um crente não pode ser um agente secreto de Jesus. Ele tem que ser visto, ele é notado pela sua postura, pela sua condição, pelo seu testemunho. É isso que Jesus está nos ensinando. Amém? Se você é um crente e é notado pelas suas maldades e coisas erradas que você faz, você não está bem crente em Jesus, não, tá certo? Tem que reavaliar a sua fé. E aí o texto, versículo 15, vai dizer: mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Velador é uma condição feita de madeira, colocada no local alto da casa. Hoje é tudo lâmpada, né? Tá aqui em cima, tá? Mas o velador é exatamente uma coisa feita de suporte feito de madeira, onde era colocada uma lamparina, né? Uma luz aí para iluminar. E diz que ilumina toda a casa. A luz no lugar mais alto ilumina, porque, né? Não é a verdade, não é isso? Então, Cristo, ele vai apresentar exatamente isso, porque Jesus, ele é a luz do mundo. João, lá no capítulo 10, vai dizer que ele é a luz do mundo, tá certo? Então, ilumina o mundo. Assim, essa presença de Cristo, a presença de Cristo ilumina o mundo. E hoje a presença de Cristo é através dos que creem. Está presente. Cristo disse que estaria presente na vida de quem crê lá. E ele disse que é todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo de 19 e 20, vai estar dizendo isso, tá certo? Até a consumação do século, Cristo está presente na vida de quem crê. Então, essa luz é colocada no lugar alto. Aqui pode-se entender, não é pegar o cristão, não, e botar ele em uma posição alta, não, mas é entender que o cristão está em destaque, ele vai iluminar, vai trazer luz a quem precisa, tá certo? E o 16 diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ora, se o crente é chamado por Deus para brilhar, para dar testemunho, não é brilhar no sucesso aí como a Madonna pervertida e imoral faz, não, tá certo? É brilhar no sentido da moralidade. E assim, ele vai dizer para que brilhe também a vossa luz diante dos homens. O crente, ele traz luz em meio ao mal, pela sua palavra, pelo seu testemunho, por aquilo que ele fala ou que ele deixa de falar. Às vezes, em silêncio, está transmitindo luz diante dos homens, tá certo? Pela sua honestidade, pela oração. Alguém está precisando de oração, o crente ora, seja quem for. Está precisando, o crente ora, é luz. Então, mesmo até sem falar, não precisa andar com a Bíblia desse tamanho não, tá certo? Deixa eu contar um caso aqui que aconteceu em Fortaleza. O cara pegou uma Bíblia, tirou as partes de dentro, botou uma capa fechando com zíper e usava uma pistola 38 para assaltar. Então tenha cuidado também, tá certo? Que existem os hipócritas, mentirosos, safados, sem vergonha. Mas o crente, a luz dele vai brilhar diante dos homens, ou seja, com o seu silêncio, com a sua palavra, com a sua honestidade, para aquilo que ele faz, para aquilo que ele é. Crente em Jesus, que fala a verdade e não mente, tá certo? Aí o versículo 16 vai dizendo assim: para que veja as vossas boas obras. Olha, para Cristo, boas obras não é só dar esmola não, tá certo? Às vezes o cara dá esmola daquilo que está sobrando, né? É o resto. Está sobrando, tem aí que está sobrando, ele dá uma esmolazinha ali. Mas para Jesus não é só isso não. Boa obra não é só isso não. Dá uma cesta básica. Às vezes dá uma cesta básica de um dinheiro que você desviou verba. Dá uma cesta básica de uma coisa que você roubou, enrolou, enganou alguém, aí tem aí um lucro e dá uma cesta básica. Para Jesus você está perdido, tá certo? Portanto, para que vejam as vossas boas obras. Então, boas obras não é só fazer isso não. Isso está certo. Mas a boa obra para Jesus é daqueles que são convertidos, que faz obra de honestidade pelo Espírito de Deus, da verdade, do Evangelho. Amém? Lá no capítulo 10 de Atos tem um homem chamado Cornélio. Diz que ele era
justo, orava sem cessar, temente a Deus e dava esmola. Mas precisou da revelação de Deus e crê, porque essas obras são boas, mas não salva, não confunda. Essas obras são boas, mas não salva, é preciso crer. Dê esmola, faça o bem, faça o que é certo, faça o que é justo, faça o que é honesto, faça o que é correto, não se macumune com o mal, mas isso não lhe salva. Portanto, a boa obra vai ser feita mesmo, mas é preciso crer. Leia lá, 10 de Atos, Cornélio precisou se converter para ser salvo. Então, as boas obras para Cristo não é só dar esmola, não, mas é assim, praticar as obras de honestidade pela revelação da glória de Deus na sua vida. Deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de dar propina, deixar de receber propina, deixar de fazer coisas injustas. E só um convertido é capaz de fazer isso. Nenhum convertido faz. Vai ter um momento que ele vai pisar na bola. O crente se esforça para não fazer, às vezes faz besteira. Estou lhe ensinando a verdade, tá certo? Portanto, a vossa luz brilha diante dos homens, para que vejam suas boas obras. É obra de justiça, obra de honestidade, de sinceridade, de verdade. Amém? E o texto vai dizer, e glorifique a vosso Pai que está no céu. Ou seja, glorifique a Deus em Jesus Cristo. Olha, Deus foi glorificado em Cristo quando Cristo foi para a cruz, tá certo? É lá que a glória de Deus é manifestada em Jesus Cristo. Portanto, o cristão, o genuíno crente, ele glorifica o Pai pelas suas práticas, pelo aquilo que faz de honestidade, pelo princípio daquilo que nós somos em Jesus. Não é nem só pelo que fazemos. Nós fazemos o que é correto porque estamos em Jesus. Não fazemos o correto para tentar chegar a Jesus. Isso é muito importante. Paulo vai dizer, eu já passei esse texto para você no estudo de Efésios 2, 8, 9 e 10, que você não é salvo pelas obras, mas pela graça. Isso vem de Deus, tá certo? É dom de Deus. Então, portanto, o crente que é luz é para que Deus seja glorificado através daquilo que ele é, não apenas do que ele faz. Porque tem muita gente que faz coisa boa, meu irmão, mas não é glorificado diante de Deus. Por quê? Porque faz apenas o que é bom, tá certo, tem que fazer mesmo. O certo é fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é honesto. Mas para fazer boas obras para Deus, é necessário ser convertido. Só pela ação do Espírito de Deus que você faz. Eu vou ler aqui Atos 2,47, que diz assim, para encerrar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja católica apostólica, que é a igreja católica, a igreja universal dos apóstolos, tá certo? Quando entrou o romano no meio, bagunçou tudo, aí a mentira entra. Mas aqui era a igreja católica apostólica, a igreja dos apóstolos, os primeiros apóstolos, tá certo? Que não tinha nome. Era a igreja católica apostólica, que é a igreja dos apóstolos. Depois que entra o romano no século III, aí a desgraça vem, a mentira vem, e até hoje está aí. Portanto, o evangelho da verdade, o cristão da verdade, ele dá testemunho da verdade de Cristo. Ele não dá testemunho de religião, ele dá testemunho de Cristo. Amém? Esse texto é muito gracioso. Eu oro a Deus para que eu possa ser essa luz, que possa iluminar alguém, ajudar alguém a crer, a se converter, a viver o evangelho, a ser alcançado pela verdade que é Cristo. Amém? Isso é uma breve reflexão. Hoje é domingo. Já disse a você que é 7 de julho de 2024. Nós temos culto aqui na nossa congregação, Igreja de Cristo no Brasil, no João 23, na rua Guarani 1938, bairro João 23, Fortaleza. Se você quiser estar aqui, nós vamos adorar o Senhor essa noite. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e te ajude em nome de Jesus. Amém.